Capítulo 2º. Das obrigações tributárias. Seção I da obrigação principal e da base de cálculo. Subseção I da base de cálculo. Artigo 108. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se preço tudo o que for devido em virtude da prestação do serviço, incluído todas as importâncias, despesas acessórias, juros, acréscimos, bonificações ou outras vantagens financeiras, remuneradas em dinheiro, bens, serviços ou direitos, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza, sem prejuízo do disposto nesta seção. Parágrafo 2º. A base de cálculo do imposto devido pelas empresas que realizem agenciamento na importação por conta e ordem de terceiros, bem como pelas agências de turismo na organização de viagens ou de excursões é o valor correspondente ao agenciamento, não sendo incluídos nela os valores financeiros comprovadamente recebidos, a título de reembolso das despesas vinculadas exclusivamente àquela prestação de serviços. Parágrafo 3º. No caso das agências de turismo de que trata-o, serão incluídos na base de cálculo os valores das comissões e demais vantagens obtidas pelas reservas e pelas vendas das passagens. Parágrafo 4º. Na prestação do serviço, a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, a base de cálculo será a parcela da receita obtida pela arrecadação do pedágio em toda a concessão da rodovia, multiplicada por um fator obtido pela divisão do trecho situado neste município pela extensão total da concessão. Parágrafo 5º. Na prestação de serviços, a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, a base de cálculo será a parcela do valor total do respectivo serviço, multiplicada por um fator obtido pela divisão do trecho situado neste município, pela extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, ou por um fator obtido pela divisão do número de postes existentes, pelo número total de postes da concessão. Parágrafo 6º. Quando o serviço for remunerado em moeda estrangeira, a base de cálculo será obtida pela sua conversão em moeda nacional no último dia útil do mês da ocorrência do fato gerador. Artigo 109. Quando os serviços forem prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado de forma fixa, considerando uma base de cálculo mensal estimada e fixa, na forma a seguir. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, considera-se estimada mensalmente a base de cálculo de: Inciso 1º. R$ 2.600 para atividade a qual se exige escolaridade de nível superior. Inciso 2º. R$ 1.600 para atividade a qual se exige escolaridade de nível técnico ou tecnológico. Inciso 3º. R$ 800 para atividade a qual não se exija formação ou especialização. Parágrafo 2º. Para os efeitos desse artigo, considere-se estimada mensalmente a base de cálculo em R$ 60.000 para as atividades prestadas por sociedades de profissionais enquadradas nos subitens 4.01, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.14, 17.16, 17.19, 17.20, 27.01, 29.01, 30.01, 36.01 e 38.01 da lista de serviços anexa à presente lei complementar, por profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. Artigo 110. Na falta do preço do serviço, a base de cálculo é o valor corrente de serviço similar. Artigo 111. O valor da prestação de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal na ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses. Inciso 1º.
O sujeito passivo não possuir, ou não colocar à disposição da autoridade fiscal, os elementos necessários à comprovação do preço, incluídos os casos de perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais. Inciso 2º. For constatado que os livros ou documentos fiscais estejam omissos, ou, pela inobservância de formalidades intrínsecas ou extrínsecas, não mereçam fé. Inciso 3º. Fundada suspeita de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, ou que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos. Inciso 4º. Fundada suspeita de que os valores lançados nos documentos fiscais não reflitam o preço real da prestação dos serviços. Inciso 5º. Declaração nos documentos fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente dos serviços prestados. Inciso 6º. Não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimentos exigidos pela fiscalização, ou prestar esclarecimentos insuficientes, ou que não mereçam fé. Inciso 7º. No caso de serviços prestados sem a determinação do preço. Parágrafo único. O arbitramento referir-se-á exclusivamente aos fatos ocorridos no período em que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos deste artigo. Artigo 112. Nas hipóteses previstas no artigo 111, o arbitramento poderá ser baseado, conforme o caso. Inciso 1º. Nos pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo, ou por outros contribuintes de mesma atividade, em condições semelhantes. Inciso 2º. Nas peculiaridades inerentes à atividade exercida. Inciso 3º. Nos fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do sujeito passivo. Inciso 4º. No preço corrente dos serviços oferecidos à época a que se referir a apuração. Inciso 5º. No valor dos materiais empregados na prestação de serviços e outras despesas, tais como salários e encargos, aluguéis, instalações, energia, comunicações e assemelhados. Parágrafo 1º. O arbitramento não inclui a incidência de correção monetária, acréscimos moratórios e multas sobre o débito de imposto, que venha a ser apurado, nem da penalidade por descumprimento da obrigação acessória, que lhe sirva de pressuposto. Parágrafo 2º. O lançamento decorrente de arbitramento será realizado mediante processo administrativo e prevalecerá até que, através de avaliação contraditória, venha a ser modificado em razão de decisão processual. Artigo 113. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo-se eventuais destaques, mera indicação para fins de controle. Subseção 2ª. Da alíquota. Artigo 114. A alíquota do ISS-QN, dos serviços especificados na lista anexa, fica estabelecida em 5%. Artigo 115. Adotar-se-á regime especial de recolhimento mensal do imposto, quando a prestação de serviço ocorrer sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, devendo o valor da base de cálculo ser estimado e fixo mensal, não compreendida a importância paga a título de remuneração do trabalho profissional do próprio prestador de serviços. Parágrafo 1º. Sobre as bases de cálculo constantes dos incisos 1º, 2º e 3º, do artigo 109, inciso I dessa lei, adotar-se-á alíquota 2,5%. Inciso 2º. Atividade para a qual se exija escolaridade de nível técnico ou tecnológico. Inciso 3º. Atividade para a qual não se exija formação ou especialização. Parágrafo 2º.
sobre a base de cálculo das atividades prestadas pelas sociedades de profissionais, constantes do artigo 109 dessa lei, adotar-se-á a alíquota 2,5%, calculada em relação a cada profissional habilitado, sócios, empregados ou não, que prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. Parágrafo 3º. Para efeitos deste artigo, considera-se prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal aquela, em que todas as etapas de elaboração e execução de seu objeto, sejam efetuadas diretamente pelo profissional autônomo, ou pelos profissionais habilitados, sócios, empregados ou não das sociedades de profissionais, que prestem serviços em nome das mesmas. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 2º somente se aplica à sociedade de profissionais, constituída sob a forma de sociedade simples nos termos da Lei Civil, cujos profissionais, sócios, empregados ou não, sejam habilitados ao exercício da mesma atividade, e prestem serviço sob a forma de trabalho pessoal em nome da sociedade, assumindo, cada um dos profissionais habilitados, responsabilidade pessoal nos termos da legislação específica. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica à sociedade. Inciso 1º. Constituída sob as formas de sociedades empresárias nos termos da Lei Civil. Inciso 2º. Que tenha pessoa jurídica como sócia. Inciso 3º. Que seja sócia de outra pessoa jurídica. Inciso 4º. Que tenha participação no capital de outra pessoa jurídica. Inciso 5º. Que tenha sócio não habilitado para o exercício de atividade correspondente ao serviço prestado pela sociedade. Inciso 6º. Que desenvolva atividade diversa daquela, a que estejam habilitados profissionalmente os sócios. Inciso 7º. Que tenha sócio que dela participe tão somente para aportar capital, ou administrar. Inciso 8º. Que utilize o trabalho de auxiliares ou terceiros, desde que exerçam a mesma atividade profissional do sócio contribuinte autônomo em qualquer etapa da execução da atividade precípua da sociedade quando, excluindo-se a participação desses auxiliares, ou terceiros, tome-se inviável a prestação do serviço. Inciso 9º. Que seja ou possua filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado. Parágrafo 6º. O reconhecimento do enquadramento estabelecido no parágrafo 2º ocorrerá necessariamente, em decorrência de requerimento dirigido, à GIF de acordo com o artigo 48 desta lei, devendo, obrigatoriamente, ser comprovado o atendimento dos requisitos estabelecidos neste artigo. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo anterior será renovado de 2 em 2 anos, obrigatoriamente, por meio de requerimento dirigido à GIF, a partir de 1º de janeiro de 2010. Subseção 3ª. Do lançamento. Artigo 116. O lançamento do imposto se fará. Inciso 1º. Por homologação, mediante recolhimento pelo sujeito passivo do imposto correspondente às operações tributadas em cada mês, independente de qualquer aviso, notificação ou prévio exame da autoridade administrativa. Inciso 2º. De ofício, nas seguintes hipóteses. Alínea A. Para as descritas no artigo 115, parágrafos 1º e 2º. Alínea B. Em consequência de ação fiscal, podendo ser lançado através de notificação de lançamento, ou por auto de infração, e alínea C. Outras a serem estabelecidas em normas regulamentadoras. Parágrafo 1º.
A administração tributária poderá proceder ao lançamento de ofício para cobrança do imposto incidente nos serviços descritos na lista anexa, ainda que o fato gerador não tenha ocorrido assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido na forma a ser fixada em normas regulamentadoras. Parágrafo 2º. O imposto devido na forma dos parágrafo 1º e 2º do artigo 115, correspondente ao exercício em que ocorrer a abertura ou encerramento da inscrição no cadastro mobiliário, bem como exercícios anteriores a tais eventos, deve ser lançado no ato da inscrição ou do encerramento, em tantos duodécimos, quantos forem os meses de atividade no ano da inscrição ou do encerramento, ou ainda, referente aos exercícios anteriores, considerando-se mesa fração ainda que de um dia. Subseção 4ª. Dos regimes de pagamento do imposto. Artigo 117. O sujeito passivo enquadrado no lançamento por homologação fará o recolhimento do imposto conforme os seguintes regimes. Inciso 1º. Regime de apuração mensal. Inciso 2º. Regime de estimativa. Parágrafo único. O procedimento de recolhimento do imposto seguirá os dispositivos de normas regulamentadoras. Artigo 118. O imposto por homologação deverá ser recolhido, sem os acréscimos legais, em data a ser definida por normas regulamentadoras. Parágrafo único. Quando ocorrer o pagamento, a maior do ISS-QN, no regime de apuração mensal, esse poderá ser aproveitado nos recolhimentos subsequentes, nos termos das normas regulamentadoras. Artigo 119. O valor do imposto a recolher pelo sujeito passivo enquadrado no regime de estimativa será determinado pelo setor responsável pelo controle SQN e prevalecerá enquanto não revisto, sem prejuízo da apuração de eventuais diferenças. Parágrafo 1º. O sujeito passivo será enquadrado e mantido no regime de estimativa, a critério do setor responsável pelo controle do ISS-QN. Parágrafo 2º. Os valores das prestações de serviços e o do imposto a ser recolhido serão estimados em função dos dados declarados pelo sujeito passivo ou apurados de ofício, obedecendo a critérios estabelecidos em norma regulamentadora. Artigo 120. As reclamações e recursos relacionados com o enquadramento ou fixação da estimativa poderão ser apresentados nos termos definidos em normas regulamentadoras e não suspenderão a exigibilidade do valor das parcelas estimadas. Artigo 121. Normas regulamentadoras poderão fixar as datas para pagamento do imposto objeto dos lançamentos de ofício previstos no artigo 115, parágrafo 1º e 2º, número de parcelas, bem como estabelecer percentual de redução a ser aplicado para os pagamentos realizados em cota única, desde que não superior a 10%. Seção 2ª. Das obrigações acessórias. Artigo 122. As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à inscrição no cadastro de contribuintes do município na condição de contribuintes ou responsáveis, conforme as operações de prestações de serviços realizadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto, são obrigadas relativamente a cada inscrição, a emitir documentos fiscais, manter escrituração fiscal destinada ao registro das operações de serviços prestados ou tomados, e atender às exigências da administração tributária, inclusive, para a emissão de documentos por cupom fiscal, ou por meios eletrônicos, conforme disposto em normas regulamentadoras. Parágrafo 1º. Os modelos de documentos, cupons e livros fiscais, a forma e o prazo de sua emissão e escrituração, bem como as disposições sobre dispensa ou obrigatoriedade de manutenção, serão estabelecidos em normas regulamentadoras expedidas pela administração tributária. Parágrafo 2º. Os documentos, os impressos de documentos, os livros das escritas contábil, fiscal e comercial, os programas e arquivos magnéticos e eletrônicos, armazenados por qualquer meio, são de exibição obrigatória ao fisco, devendo ser conservados pelo prazo estabelecido na legislação tributária.
Parágrafo 3º. O reconhecimento da imunidade, a outorga da isenção ou qualquer outro benefício fiscal, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação vigente. Parágrafo 4º. Nos termos da legislação, os contribuintes, ainda que não tributados ou isentos, devem manter afixado, em local visível no estabelecimento, o documento de licença ou renovação para localização e funcionamento, constando necessariamente razão social, número de sua inscrição no cadastro de contribuintes do município. Artigo 123. A confecção de documentos, inclusive, cupom fiscal ou a utilização de meios magnéticos ou eletrônicos, se dará conforme normas regulamentadoras. Artigo 124. Os documentos fiscais previstos nesta lei complementar, bem como a utilização de meios magnéticos ou eletrônicos, somente poderão ser conferidos e utilizados mediante prévia autorização do setor responsável pelo controle do ISSQN.